Olá pessoal, tudo bem? Olá você que está se preparando para o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul. Eu sou a professora Daniela Tatarin e estou aqui hoje para comentar um pouquinho sobre a forma como a Sebrasp costuma trabalhar a interpretação de textos nos seus certames. Nós temos aí uma banca de bastante tradição envolvida com a elaboração dessa prova, estamos focados aí no cargo de auditor fiscal e algumas considerações são importantes de serem feitas, principalmente porque bancas como a Sebrasp costumam trabalhar dentro daquilo que a gente considera ser eu não gosto muito do termo padrão, mas são bancas que têm uma linha de formulação, uma linha de elaboração de provas que tende a se manter a mesma, né? Porque existem possibilidades de provas apresentando as questões no modelo certo e errado, e existe a possibilidade de provas apresentando modelagem, né, questões de única escolha, 5 alternativas, e dentre as 5 você vai escolher aquela correta. Independente da forma como isso vai ser cobrado, o trabalho com interpretação, e quando eu me refiro à forma, estou falando de ter uma assertiva a fim de que você analise e possa atribuir ali o conceito certo e errado, ou 5 alternativas em que você identifica aquela que é correta. Independente da forma como o trabalho vai ser cobrado, como a questão vai ser formulada, interpretação de textos em provas de Sebrasp tendem a apresentar textos que têm uma pegada de reflexão, de pensamento voltado a comportamento social, às relações interpessoais, assim, muito forte. O texto que eu escolhi para conversar, comentar um pouquinho com você hoje, é um texto que está voltado a essa direção. Não se assuste, portanto, se você encontrar textos cujo vocabulário é mais elevado, cuja autoria corresponde a uma personalidade, a um ícone cultural. Já vi muitas provas da Sebrasp trabalhando com textos de José de Alencar, fragmentos de textos de Machado de Assis, isso justamente para promover nos seus candidatos um processo de reflexão bastante interessante. Então a gente vai começar pelo seguinte: quando você vai trabalhar a interpretação de textos, existem alguns pontos importantes que precisam ser reforçados. Vamos lá? Eu montei aqui um materialzinho bonitinho pra gente, né? Que nos traz uma informação muito relevante, a quantidade de questões de língua portuguesa que devem aparecer nessa prova. Então, quando eu observo ali a divisão dos ementários, a divisão das áreas ali, da própria prova, né? A gente tem ali objetiva bloco 1, bloco 2 e bloco 3. O que nos interessa de verdade está centrado no primeiro bloco, né? Então, nós estamos falando aí de uma prova de língua portuguesa que vai contemplar aspectos normativos, gramaticais, mas também interpretativos. Aliás, a interpretação ela tem se mostrado cada vez mais forte, cada vez mais presente nos concursos, que afinal de contas, né, uma pessoa que sabe interpretar, uma pessoa também que sabe tomar melhores decisões, que consegue perceber em algumas situações a melhor forma de se expressar, de se posicionar, porque ela sabe ler o mundo, né? Ela lê, ela tem essa percepção. A interpretação de texto não vai fugir muito disso. Quem acha que interpretação de texto é algo que se aprende, tá um pouquinho equivocado. Você não aprende a interpretar, vou te ensinar, é assim. Não, você precisa praticar. A interpretação textual é algo que se aprende, né, e que se consolida com prática. Quanto mais constante essa prática, melhor. Então, as questões interpretativas, elas vão estar inseridas no bloco 1, língua portuguesa. São 26 questões propostas. Creio eu que é bem possível que você encontre, adotando a ICESP, o seu modelo de certo e errado, metade dessas questões voltadas ao entendimento e ao estudo do texto. Ainda assim, a parte gramatical da prova também vai contemplar um pouco de entendimento. Então, a interpretação está em alta, né? Nós estamos falando de provas eliminatórias e classificatórias. Você precisa, em língua portuguesa, de 13 pontos, no mínimo, para ser considerado apto, né, a continuar ali concorrendo a uma vaga nesse concurso. Então, são 26 questões. Acredito, sim, que você deva encontrar na sua prova algo em torno de 3 a 4 textos. Estou falando isso por quê? Em função da quantidade de questões ali propostas. Geralmente, a banca trabalha um texto para 5, 6, 7 questões no máximo, que a gente está falando de 26, ou se eu fosse considerar aí 7 questões, estou pensando seriamente são 26
questões, né? 6, 7 questões para cada texto, então 4 textos pelo menos é bem possível, né? Se for analisar o que as provas têm mostrado, é bem possível que você encontre isso. Questionamentos em bloco, então no primeiro momento aspectos linguísticos, aspectos gráficos, no segundo momento em relação às relações de sentido que se constrói no texto, aí está focado em interpretação. Sempre que se coloca para você questões envolvendo sentido, o nosso assunto vai ser ali a parte interpretativa, tá? E como é que a gente interpreta bem o texto? Primeiro ponto importantíssimo, você tem que fazer a leitura na íntegra desse texto. Faça uma leitura na totalidade. Leitura na totalidade pressupõe também dar uma olhadinha com carinho a parte de referências, porque muitas vezes aparece ali o nome do autor, ou até o nome da obra, de onde foi extraído, quando se trata de textos literários, de onde foi extraído o fragmento, e isso com certeza ajuda bastante a entender ali o que está acontecendo. Quando a gente trabalha com texto, conhecer também quem produz esse texto e a forma como essa pessoa costuma produzir esses textos também ajuda bastante no processo. Mas como eu falei, eu separei aí 2 questõezinhas, vamos trabalhar com 2 questões no modelo certo e errado, mas o mais bacana é o texto. Vamos lá? Olha só que legal o texto que foi apresentado aí nessa prova. Então, característica da banca, trazer a nomenclatura dos textos em letras e números, tá? E aí nós temos um texto organizado em 3 parágrafos, cuja autoria é atribuída a um cidadão chamado Albert Einstein. Então, peraí, no concurso colocaram o texto do Einstein, é isso aí, né? No concurso, colocar no texto do Einstein. Mas assim, se você pensa que o texto está muito difícil, não vou conseguir entender, preste atenção como é que a gente vai lidar com isso, porque é uma forma de te ajudar também. Então, eu sei que o texto é do Einstein, já vou pressupor, como eu tenho noção, né, de tempo, há quanto tempo esse texto foi produzido e de que forma ele se mantém presente contemporaneamente, que a banca gosta disso. Este é um texto bastante reflexivo e é algo que a banca gosta, vai promover aí a ideia do pensar, do organizar ali a linha de raciocínio. Isso é muito bacana e muito importante. O texto diz o seguinte, primeiro parágrafo, né, parágrafo introdutório, apresenta já de imediato uma frase de efeito, né, ó, minha condição humana me fascina. Então, o que ele está dizendo dele mesmo? Que ele, a pessoa, o indivíduo que ele é incrível. Ele exerce, aquele indivíduo consegue exercer um fascínio em relação aos outros, né? E o texto continua, ó, conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções semelhantes às minhas. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma, integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber, mas depois experimento o sentimento satisfeito de minha solidão e quase demonstro uma consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. Sonho ser acessível e desejável para todos, uma vida simples e natural, de corpo e de espírito. Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim, às vezes, constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer. O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e me educa. Então, veja, é um texto reflexivo, né, de uma pegada mais reflexiva filosófica, e esse texto é apresentado a você num momento de prova, e você tem que fazer a leitura, compreender o texto, se virar e ainda responder certas perguntas que foram ali colocadas. A melhor forma de você trabalhar bem com isso é você fazer uma boa leitura. Eu fiz aqui uma primeira leitura apenas, uma leitura corrente. O ideal é que você faça uma segunda leitura e que você vai identificando ali no texto aquilo que realmente é importante. Então, quando ele começa falando minha condição humana me fascina, ele está dizendo que ele tem uma verdadeira paixão por aquilo que ele é.
Ele se aceita, ele se valoriza, ele é uma pessoa que olha para si, pô, tô feliz, eu sou algo muito bom. E ele continua, porque você está dizendo que a condição humana fascina, ele tem que dizer por quê, né? E esse porquê vem escondido ali, ó. Conheço o limite de minha existência e ignoro porque estou nesta terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro viva para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções semelhantes às minhas. E cada dia, então, no primeiro parágrafo, ele está falando dele, né? O que ele admira nele mesmo, o que ele respeita nele mesmo, e o que ele é, o que ele tem, o que ele faz. O segundo parágrafo, ele traz a seguinte informação, ó. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma, integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber, mas depois experimento o sentimento satisfeito de minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outra. Vejo os homens se diferenciarem pelas classes sociais, os homens se diferenciarem pelas classes sociais, e sei que nada justifica. Sonho ser acessível e desejável para todos, uma vida simples. Sonho ser acessível e desejável para todos, uma vida simples e natural, de corpo e de espírito. Né? E aí ele está demonstrando ali o pensamento dele, o posicionamento dele em relação ao tema. Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim, às vezes, constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer. O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e me educa. Então, veja, a gente fez 2 leituras do texto. Agora a gente pode olhar para as afirmações e buscar aí atribuir a elas o conceito certo ou errado. A primeira está aparecendo para você, diz assim: para o autor, a condição humana é algo bem definido. E ele retrata no texto as certezas a respeito dessa condição. Então, ó, para o autor, a condição humana é algo bem definido. E ele retrata no texto suas certezas a respeito dessa condição. Então, a afirmação está dizendo, né, que condição humana é fechada, é bem definido, está pronto ali, mas ao mesmo tempo, né, que ele coloca na afirmação, a condição humana é algo bem definido, a gente já percebe ali a segunda parte da afirmação, ó. Ele retrata no texto as certezas a respeito dessa condição. Essa palavra aqui incomoda. Ele retrata as suas certezas, né? Aí ele diz assim: minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência, ignoro porque estou nesta terra, mas minha condição humana me fascina, achei a terra, conheço o limite de minha existência, ignoro porque estou nessa terra, mas às vezes o pressinto. Ele gosta da condição, ele é fascinado pela condição humana dele, ele conhece o limite da existência dele, ele não sabe por que ele está ali, mas às vezes ele pressente porque ele está ali. Então, quando ele coloca essa incerteza já no início, me faz, né, repensar tanto essa questão da condição humana ser bem definida e de ter certeza sobre essa condição. Ele não tem, né? A condição humana não ele é fascinado pela condição humana dele, mas ele não está afirmando ali, não, ela é bem definida. Ele não está falando ali que esse autor não está retratando no texto o que ele pensa, ele está fazendo uso, né, da sua produção, ele não está dando certeza de nada. Mas, pelo contrário, ele está dizendo que é essa instabilidade, essa incerteza que o fascina. Então, essa afirmação aqui,
é uma afirmação errada. Porque não encontramos ali muitas certezas. Não é algo bem definido, é incerto. É incerto porque oscila. Nossa próxima questão, em relação a esse mesmo texto, ó, uma questão um pouquinho maior. Aí ele já diz assim, a justificativa do autor para sua descrença em relação à liberdade inclui a existência de razões tanto íntimas quanto exteriores que lhe tornem a liberdade. Então, o que essa alternativa está propondo? Ó? A justificativa do autor. Então, como o autor do texto justificou a descrença, certo? Em relação à liberdade. Essa justificativa, ela fala tanto, né, da existência de razões íntimas e exteriores. E ela coloca que essas razões íntimas e essas razões exteriores, que são externas, tolhem, restringem, cortam, minimizam a liberdade. Então, vamos buscar olhar onde? No texto. Então, como que o autor justifica a sua descrença em relação à liberdade? Aí ele diz assim, recuso-me a crer na liberdade. E nesse conceito filosófico, eu não sou livre, e sim, às vezes constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer, o homem bom. O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer, né? Então, ele pode fazer o que ele quer, tem essa liberdade, mas ele está querendo demais. Quando ele diz a justificativa do autor para a sua descrença em relação à liberdade inclui razões íntimas e razões exteriores, então, quando ele diz lá, ó, recuso-me a crer na liberdade, e nesse conceito filosófico, não é algo externo, né? Ó, eu não sou livre, e sim, às vezes, constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer. Então, como é que ele... Ó, a justificativa do autor para a sua descrença em relação à liberdade inclui a existência de razões tanto íntimas quanto que tolhem a liberdade. Tá? É isso que ele está dizendo. Quando a gente olha aqui para o fragmento, o que a gente percebe ali? Eu não sou livre, então ele está falando dele mesmo. E sim, às vezes, constrangido por pressões estranhas a mim. Então, é alguma coisa, né? É algo, o externo que vem ali constranger. Ele, por si só, também não é livre. Há também a possibilidade, né, meu Deus, a palavra está aqui e a palavra não vem. Aí quando termina, tudo vem, todas as palavras que você queria. Ele coloca ali, vamos retomar porque a palavra se perdeu. Recuso-me a crer na liberdade nesse conceito filosófico. Legal, é uma coisa interna, tá? Então é uma motivação pessoal, mas cadê a razão, o porquê? Me recuso, legal. Eu não sou livre se às vezes constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Então, existe, né, a convicção íntima, ele não fala qual é, mas ela existe. E ele continua, ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer. E hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e me educa. Então, não que ele se justifique, né, mas ele tenta nos colocar, ó, é por isso que eu penso ou eu ajo dessa forma. Só que o que me incomoda aí nessa assertiva? A existência de razões tanto íntimas quanto exteriores que lhe tolhem a liberdade. Então, a razão íntima vai lhe privar de liberdade, a razão exterior também. Eu não consigo ver isso no parágrafo. Ele se recusa, ele não se vê como uma pessoa livre, ele se vê constrangido por pressões estranhas, né, de outras pessoas, e ele coloca, ó, às vezes por pressões estranhas a mim, coisas externas, outras vezes por convicções íntimas. Então, a descrença dele tem razões íntimas e razões exteriores, tá? Só que ele não coloca em nenhum momento
que ele perde essa liberdade. Só que ele diz, eu não sou livre. Mas ele não está me dizendo que essas razões são as razões que vão tolir, que vão cortar, que vão tirar. Então, me incomoda muito esse tolhem a liberdade. Muito demais. Porque ele não está dizendo isso de forma explícita. Aí, quando a gente continua a avaliar, o homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Se ele não pode querer o que quer, ele não é livre. Ele não é uma pessoa livre. Ele não pode querer o que ele quer. Então, talvez, aqui fica muito, nossa, muito difícil lidar com questões que seguem nessa perspectiva. De qualquer forma, quando a gente observa ali, ainda incomodado, vou dizer que essa informação aqui ela está correta, tá? Mas esse tolir ali é algo que me incomodou bastante. Veja quanta demanda, né, de pensamento, de raciocínio, de análise, questões dessa banca exigem da gente. Então, você vai fazer o concurso Cefaz Rio Grande do Sul, tem que estar preparado para isso, para se deparar com um texto. Pode ser, inclusive, um texto literário, mas um texto que proporcione especialmente esse processo de reflexão. E aí você vai precisar, que a gente tinha um pouco de tempo, mas e lá na hora, como é que se vira? Então, minha sugestão, vai praticando. Quanto mais questões você resolver, melhor, mais fácil vai ser para você participar desse concurso. Então, aproveita, vai dar uma passadinha lá no Resolução de Questões, várias questões separadas por banca, e você pode praticar bastante e ir ficando afiadinho ali para quando chegar o momento da prova, poder trabalhar bem com o seu texto e suas questões. Era isso que eu tinha para dividir com você. Um beijo grande, sucesso aí, pratica. Essa é a melhor forma de você alcançar uma melhoria significativa em questões interpretativas. Beijo grande, pessoal. Até a próxima.